Somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê. Somente crê, tudo é possível. Somente crê. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai querido. Mais uma vez, nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas, na Tua presença. Obrigado, Pai, mais uma vez. Abençoe Teu povo com mais uma porção da Tua Palavra, com mais uma porção da Tua Palavra revelada para este dia, o alimento secreto da noiva. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Depois nós leremos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Nesta noite eu quero falar sobre um ministério para posicionar a noiva para o rapto. Um ministério para posicionar a noiva para o rapto. Glória a Deus. Provérbios 4, versículo 18. Lembrando que nas sextas-feiras nós continuamos com os ensinamentos dos trovões. Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hebreus, capítulo 6, verso 1. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, verso 1, está escrito assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Mas o objetivo é avançar para a perfeição. Amém? O motivo é avançar para a perfeição, para o aperfeiçoamento. Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra. Abençoe nossos corações, nossas mentes, à medida em que nós avançamos nela. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu trouxe um CD para cada irmão, e nesse CD tem 6 mensagens e hinos, né? Tem 6 mensagens e alguns hinos que eu coloquei no CD. Muito bem, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um ministério para posicionar a noiva para o rapto. Há alguns aí fora, desinteligentes, que dizem que não é necessário ter um ministério para poder preparar a noiva para o rapto. Existem alguns aí fora que não crê que existe um ministério após a revelação dos selos, após
a revelação do Filho do Homem, após o mistério ser revelado, não creio que há um ministério pós-selos que posiciona a noiva para ir no rapto. Mas eu quero mostrar algo aqui na mensagem nessa noite, para nós poder mostrar para os contradizentes que é necessário ter um ministério para posicionar a noiva. Você crê nisso, irmãos? Amém. Antes de nós começar com o estudo, eu quero ler o parágrafo 63 da mensagem Primeiro Selo. Quem tem o livro? Primeiro Selo. Parágrafo 63. Antes de nós entrar no assunto. 63. Quase todo mundo trouxe, né? Primeiro Selo 63. Nesse livro de conjunto dos selos. Note. O que acontece enquanto prosseguimos? Então deve haver um prosseguimento. Amém, irmãos? Deve haver um prosseguimento. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus e então vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi revelado. Vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E o que ela dá início? Uma guerra espiritual. 65. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso. Um juízo temporário. Depois eu quero falar isso talvez na sexta-feira. 66. E então, depois que isto termina, então isto prossegue. Amém, irmãos? E eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem. Os irmãos entendendo? Vamos parar por aqui. Agora, eu quero mostrar para os irmãos aqui o que muitas pessoas não entendem. Existem muitas pessoas, até mesmo da mensagem, não levam em conta o que o profeta irmão Brana disse sobre a fé do rapto, para o rapto, está nas mensagens. No parágrafo 242 da mensagem Absoluto, foi pregada em 1962. Pregada em 1962, ele disse no parágrafo 242 que a fé para o rapto está nas mensagens. Ele falou isso em 1962, 242. Se ele diz que a fé para o rapto está nas mensagens, será que o irmão Brana mudou de opinião em 1965? Quando ele pregou a mensagem O Rapto e disse no parágrafo 34 que a verdadeira noiva está esperando pela revelação do rapto? E que a verdadeira noiva estará esperando pela revelação do rapto, e a revelação do rapto seria revelado a ela? Parágrafo 34. Amém, irmão? Parágrafo 34. O rapto, o profeta diz, e a verdadeira noiva estará esperando pela revelação do rapto, e a revelação do rapto será dada a conhecer a ela. Amém?
Em 62 ele diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Podemos tirar isso? Não. Mas lá em 65, pregando a mensagem o rapto, ele diz que a verdadeira noiva, o rapto, seria revelado a ela. Amém? Então muitas pessoas não compreendem isso. O profeta irmão Branham diz na mensagem o tempo da colheita, 356, pregada depois dos selos. Tem que haver um ministério exatamente na palavra revelada. Então o que acontece? O seguinte: por que que existe os obreiros da hora undécima? Por que que existe o quíntuplo dos Efésios? O quíntuplo dos Efésios é para fazer o quê? Se o mistério foi revelado, se o selo foi revelado, se o mensageiro entregou a mensagem, então o mensageiro parte. Existe um grupo que teve que ser ensinado fielmente ao mensageiro para continuar a mensagem. Parágrafo 143, Esmirna. O modelo de Deus sempre é o mesmo. Ele envia um anjo a uma determinada era e então espalha a luz pela sua mensagem. Depois que Deus termina esse mensageiro, a luz é espalhada por aqueles que foram fielmente ensinados por esse mensageiro. Ressalva, mas nem todos sabem o quão é importante dizer e ficar somente com o que o mensageiro disse. Amém? Então o que acontece? Um mistério foi revelado. Quando esse mistério é revelado, desse mistério revelado brota-se ministérios. Para quê, pastor? Para levar adiante aquilo que foi revelado. Para levar adiante aquilo que foi revelado. Os irmãos estão entendendo? O mistério foi revelado em Jesus. Jesus termina seu trabalho e vai para os céus. Mas aquilo que foi revelado tem que continuar com os apóstolos. Amém, irmãos? Deus vai e abre uma era com Paulo. Um mistério é revelado e Paulo capta o mistério. Paulo vai embora, mas aquilo tem que continuar com Timóteo. Amém, irmãos? De Timóteo tem que continuar com Policarpo e Irineu. Amém, irmãos? A luz tem que caminhar. A luz tem que avançar. Mas tem gente na mensagem que diz: não precisa de ministério para preparar a noiva para o rapto. Quem é eleito é eleito. Eu pergunto: uma criança nasce falando? Você já nasceu formado? Não é assim não. A adoção não é assim não. A adoção é levar uma criança depois do seu nascimento a uma conjuntura para que ele possa entender na verdade de fato o que ele é. Adoção não é receber uma criança que acaba de nascer. Adoção é pegar esta criança depois de nascida, levar ela a um posicionamento depois de crescida. Amém, irmão? Isso é posicionar. Mas as pessoas não tem que ter ministério para posicionar a noiva, não. As pessoas pensam que só porque os selos foram revelados e que depois disso não continua desvendando. Não continua desvendando. Irmão, como que as pessoas são tão fechadas na mente? E o pior, que você vê e ouve pessoas dizer isso, pessoas que acompanhou o nosso ministério há anos, que diz que isso não é necessário, que não precisa. Pessoas que já acompanhou esse ministério há anos e diz depois que não necessita de ministério para preparar a noiva do rapto. Meu Deus do céu, como estão cegas espiritualmente falando. O profeta irmão Branham disse na mensagem o desvelar de Deus.
279, ele disse: está tudo revelado ali nos 7 selos, e continua desvelando, amém, irmão? E continua desvelando, aquilo vai ficar desvelando, continuará. 279, isso ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Como que diz? Não, foi revelado os selos e não precisa mais, o ministério acabou. Como assim? O mistério foi revelado? Foi, mas Deus toma ministérios nascidos debaixo disso para levar adiante a revelação da palavra do dia. Aí o mistério continua desvendando, amém, irmãos? Desvendando. O que é isso, pastor? Ganhando forma, ganhando corpo, ganhando forma, ganhando corpo, ganhando forma. Para quê? Para formar um corpo para arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Aí você pega a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? 147. O que é que houve no monte pôr do sol? Ele diz: a palavra de Deus sendo cumprida e continua sendo desvendada, amém, irmãos? Ela continua desvelando cada vez mais. Perguntas e respostas sobre os selos. Perguntas e respostas sobre os selos. Perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Brana disse no parágrafo 233, perguntas e respostas sobre os selos. 233, ele disse: a noiva de Cristo terá um ministério antes do arrebatamento? Ele disse: sim, com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. A noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. A noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. A congregação diz amém, amém. E como que a pessoa diz que não tem ministério? Que não existe ministério para aperfeiçoar a noiva depois dos trovões? Que é só caso de eleição, que é só eleição, pronto, acabou? Olha, essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério. Ela falou ela não falou ele. Amém, irmão? Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Amém? O ministério da hora. Então observe bem, que ministério é esse, pastor? Que ministério é esse? Bom, se for um ministério de evangelista, de evangelismo, ninguém vai no arrebatamento. Pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Sabendo que o quinto do ministério tem que ter evangelista. Tem que ter. Tem que ter. Como Paulo disse. Paulo, o mistério foi revelado no seu dia. Amém, irmãos? Foi revelado no seu dia. Mas ele disse: se precisar, vamos pregar rudimento. Amém, irmãos? Se precisar, vamos pregar doutrina de batismo. Se precisar, vamos pregar sobre ressurreição. Se precisar, vamos orar pelos enfermos. Se precisar. Mas o negócio é seguir adiante para a perfeição. Amém, irmão? Amém? Os irmãos estão entendendo? Se for evangelista, ninguém vai no rapto. Por quê, pastor? Porque quando Deus apareceu para William Branham, disse: faça a obra de um evangelista. Mas ele nunca disse: tu és um evangelista. Ele disse: faz a obra de um evangelista. Um evangelista. Somente faz a obra do evangelista. E fazendo a obra do evangelista, chegará um tempo que você deixará esta obra de evangelismo e entrará diretamente para a palavra. Amém, irmãos?
para o ensinamento. Amém, irmãos? Então, é o ministério de ensinamento. Confronto dos Efésios com Josué, diz o irmão Brana, confronto dos Efésios com Josué, parágrafo 6. Ensinar é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Você sabe, é como que andar no gelo bem fininho, nós dizemos. Mas nós somente sentimos que talvez, neste ponto e nesta vez, isto pode ser bom como que para trazer a igreja para o que eu penso. Para um completo entendimento na posição do que nós somos em Cristo. E às vezes eu penso que pregar, fazer pregação é uma coisa boa, mas eu creio que às vezes, irmão Biller, que ensinar vai além de pregação. Amém? Ensinar vai além de pregação, especialmente para a igreja. Pregando geralmente, pregação, isso só agarra o pecador. Pregação só agita o povo, só agarra o pecador e o traz sob condenação atrás da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Amém, irmão? Os irmãos entendendo? E nunca poderemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que ele é. Amém, irmão? Os irmãos entendendo? É ensinamento. Acusação 388. Vem o irmão Brana e diz: acusação 388, é isso mesmo? É isso mesmo, 388. Justamente no final é que um ministério no ensino da palavra para colocar o povo na posição. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Aí vem o irmão Branco e diz: ministérios predestinados da sua vontade, 165. Agora recordem que salvação eles tinham. Vejam bem, Paulo está dizendo: em quem vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, presta atenção, da vossa salvação. E agora recordem, que salvação eles tinham? Estes eram cristãos de Efésios, dos Efésios. Eles, agora veja, você observou os coríntios? Ele sempre teve que dizer aos coríntios: quando eu chego no meio de vocês, vocês têm pulos, vocês têm gritos, vocês têm canto, vocês têm profecia, vocês têm língua, vocês têm barulho. E Paulo não podia ensinar nada para eles. Paulo não podia ensinar nada, porque eles sempre desejavam pulos e gritos, sempre desejava barulho, e aquilo outro. Estas pessoas tiveram a mesma coisa, mas eles os tinham em ordem. Os Efésios tinham a mesma coisa que eles tinham, porém os Efésios tinham em ordem. Amém, irmãos? Ele nunca ensinou aos coríntios nada como isto. Ele nunca pôde entrar em assuntos mais profundos aos coríntios, porque a igreja de Corinto não aceitava ensinamento. Aquilo era demais para eles. Ele podia ensinar a estas pessoas de Éfeso, mas aos coríntios ele disse que tinha que sempre tratá-los com leite. Os irmãos entenderam, irmãos? Irmãos, quem não suportar o teste da mensagem, quem não suportar o ministério da hora, irmão, não aguenta bem não. Não aguenta bem não. Ele vai deixar escapar a pressão por algum tipo de igreja, pela qual ele vai ter sensações, pulos e grito, agitação, gritaria. Aí vem o profeta e diz: o profeta irmão Branco diz na mensagem o poder vivificador, ou o nascer do sol. Ele disse: Cristo é a revelação dos selos.
Cristo está nos selos. Amém, irmãos? O que Cristo veio fazer? Cristo desceu do céu para poder colocar leite na boca daqueles que o William Branham trouxe? Não, aqueles que o William Branham trouxe, ele já tinha colocado, mas Cristo desce para nos aperfeiçoar. Amém, irmão? Cristo desce para nos aperfeiçoar. Amém? Então observe bem que as pessoas não suportam a revelação, não vai suportando, vai chegar um tempo que tem que deixar escapar a pressão e então procurar um grupo de pessoas, uma igreja, uma denominação ou qualquer coisa que possa satisfazer o seu ego, porque ele não é constituído, ele não é fabricado, ele não é ordenado e constituído com aquele propósito de Deus para suportar o teste da hora, e o teste da hora é nos levar à perfeição. Amém, irmão? Amém. É nos levar à perfeição, é andar na luz dada por Deus. Amém, irmãos? Coríntios, livro de correção, parágrafo 13. O profeta irmão Branham disse, Coríntios, livro de correção 13: se notarmos, ele não podia ensinar aos coríntios coisas profundas, eles eram apenas como bebê, ele não podia se dirigir a eles nas profundezas. Vejam bem, aí vem o profeta e diz que quando Cristo foi colocado para o lado de fora, Cristo é os selos. Amém, irmãos? Cristo é a palavra revelada. Aí o profeta diz na mensagem, primeiro selo, por eles rejeitar a luz dada por Deus nesta hora, e por não caminhar na luz dada por Deus, eles pulam e gritam e não recebem nada. Os irmãos entendendo? Aí diz, ele, Paulo, não podia se dirigir a eles nas profundezas, com as mensagens mais profundas, na qual ele dirigiu aos Efésios e aos Romanos, e ensinar-lhes coisas mais profundas, porque eles não eram capazes de tomar isso. Eles eram muito dependentes de barulho, de sensação, de músicas, de coisinhas, de louvor e de dons. Eles eram muito dependentes disso. Você encontra isso na mensagem hoje em dia, irmão? Encontra. Hoje os ministérios da mensagem não estão preocupados em levar as pessoas. Bom, pastor, aí também cada um dá o que tem, né? Nós não podemos obrigar. Isso aí não depende de quem quer. Amém, irmão? Cada ministério dá o que tem. Dá o que tem. Dá o que tem. Mas a maioria dos ministros hoje voltados para o pentecostalismo, voltado para o sensacionalismo, voltado para o pulos e gritos, e dizer, tem pastor na mensagem que fica chamando o povo para frente do altar para receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo? E ele recebe uma carga de emoção, até ele, pregador da mensagem, é enganado. E aquela pessoa recebe uma carga de emoção, uma carga emocional. Recebeu pastores da mensagem. E o profeta disse que a evidência de ter o Espírito Santo é receber toda a palavra revelada de Deus. Aleluia. Notamos que Paulo pôde ensinar os Efésios ali, como antes da fundação do mundo. Eles foram predestinados à adoção de filhos de Deus. Os coríntios não sabiam nada dessas coisas. Já pensou se um crente da igreja de Corinto fosse visitar a igreja de Éfeso, irmão? Já pensou se um crente da igreja de Corinto fosse visitar a igreja de Éfeso? Suponhamos, vamos fazer uma ilustração aqui. Tem um crente tem um grupinho da igreja de Corinto que vai visitar a igreja de Éfeso. Está indo. E todo mundo está indo lá. E vai levando a Bíblia no braço, o inário, levando a mensagem do profeta Paulo, ou seja, da mensagem do irmão Branham, e vai levar lá. Aí chega
tá todo mundo em ordem, todo mundo sentadinho, quietinho e tal. Aí vem Paulo e prega sobre os mistérios insondáveis, antes da fundação do mundo. Deus predestinou para isso, para aquilo outro, para mostrar suas riquezas e tudo mais. Aí a igreja de Corinto, eu pensei que ia ter um movimento aqui hoje. Puxa vida, eu pensei que nós ia ter pulos e sensações e gritos. Eu pensei que nós ia ter línguas, nós ia ter profecias, que nós ia ter barulho, que nós ia ter movimento. Aí os crentes de Corinto volta tudo murchinho para a sua igreja de Corinto, porque é igual o pensamento da denominação: se não tem pulos e gritos, e se demônio não fala, Deus não falou naquela noite. O Espírito é o mesmo. Só que as pessoas têm que entender uma coisa. O profeta diz, eles tinham a mesma coisa. Ou seja, o que Paulo disse aqui na mensagem, o que o irmão Branham disse aqui na mensagem de Corinto, que a igreja de Corinto tinha a mesma coisa que os Efésios tinham, é material, irmão. É material, mensagem. Amém, irmãos? Mensagem. As mesmas cartas que tinha em Corinto é as mesmas cartas que tinha em Éfeso. Ele está falando que tinha do mesmo material. As mesmas mensagens que saem em grupos pentecostais da mensagem é a mesma que dá na nossa mão. Os irmãos estão entendendo? Aí as pessoas não entendem o que o irmão Branham diz sobre entre linhas. Entre linhas. Entre linhas. Os irmãos entendendo? Então você observa bem que o irmão Branham continua a dizer que ele não podia, porque eles eram dependentes daquilo, sabe? Aí tem gente que fala assim: puxa, mas o culto foi maravilhoso e Deus falou poderosamente. Você viu aquela irmã como é que caiu no chão? Você viu aquele irmão como é que estava dançando no espírito? Nada contra essas coisas, porém isso não me posiciona para o lado. Isso não me posiciona. Se eu trouxer isso aqui para vocês ficam para dentro da tribulação. Se eu trouxer para vocês movimento, pulos e gritos, seja para Sarzedo, seja para Cintrolândia, seja para Garapé, vocês ficam tudo para dentro da tribulação, com um monte de mensagem na mão do profeta. Mas o nosso ministério não é para isso. O ministério é para levar adiante, amém, irmãos? É para levar adiante as pessoas a um nível de fé, de revelação e de um conhecimento na qual traz perfeição à noiva do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim: pastor, então quer dizer que o senhor não vai ensinar sobre batismo? Bom, claro que eu ensinarei, se Deus permitir. Isso faremos se Deus permitir, disse Paulo. Amém, irmãos? Porém, devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, dos batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos. Isto faremos, se Deus permitir, em ocasiões. Amém, irmãos? Em ocasiões que alguém necessitará. Mas aos perfeitos é diferente. Amém, irmãos? Prossigamos até a perfeição. Amém? Vê? Então eu penso que isso é grandioso, quando você tem um povo a qual você pode ensinar coisas profundas para ela. Os irmãos lembram? E o Espírito Santo pode ventilar essas grandes coisas para vocês no coração das pessoas, para que assim elas possam saber onde estão posicionadas, com sensação ou sem sensação, com profecia ou sem profecia, mas devemos avançar. Amém, irmãos? No parágrafo 17 ele disse isso, acabei de ler. Perguntas e respostas número 2, 117. O irmão Branham disse, vamos pegar o 116. Ele diz o seguinte: então vigia as obras dela. Ela em nosso meio prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. Ele está falando sobre a identificação, sobre a luz, sobre a coluna de fogo, a luz que atravessou e traspassou as lentes da mecânica, as lentes da máquina fotográfica.
O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo. Tem subido, ó, não ficou lá atrás, amém, irmãos? A palavra tem que avançar, amém, irmãos? Ela tem que avançar. O mesmo Espírito que estava sobre o Filho do Homem, que atravessou um corpo até que ela regresse à cabeça outra vez. Que ele logo vem reclamar o corpo, amém? A cabeça vindo ao corpo. O captaram? Amém, irmãos? Isso será o Filho de Deus, amém? Filho do homem é diferente. Vê, eu não sou ele, sou o seu servo. E a coluna de fogo não é ele, ele está na forma de espírito. Amém. Já preguei isso aqui várias vezes, amém, irmãos? Ele está na forma de espírito. O que estava sobre o Filho do homem, agora tem vindo para ungir filhos do homem. Amém, irmãos? Não estava sobre os reformadores, não. Estava sobre o Filho do homem, amém, irmãos? Agora está sobre os filhos dos homens, para trazer outra vez um ministério, amém? Para unir a cabeça ao resto do corpo, amém? Os irmãos, estão entendendo, irmão? Oh, meu Deus do céu. Há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 161. Note: Israel também é o nosso tipo na caminhada. Aí tem gente que fala que já parou, não tem que caminhar mais não. Tem gente que fala que não precisa avançar, mas não tem que caminhar, está estacionados. Cisternas rotas. É impressionante, né, irmãos? Impressionante a gente ter que se dirigir aos próprios seguidores da mensagem, essas coisas. Impressionante. Impressionante ter que se dirigir esse tipo de situação aos próprios seguidores da mensagem. Cisternas rotas que não retêm as águas. Preste atenção. Israel também no nosso tipo da jornada. Olha, comendo maná, o qual era a luz deles, vida que lhes dava força. Para que serviu o maná? Para comer e dar força por um dia inteiro. Amém? Não dava força para o dia seguinte. O maná que eles comiam, que caía de manhãzinha, antes do sol nascer, antes do sol se tornar quente, eles tinham que pegar o maná rapidamente, porque quando o sol nascesse, então aquilo esquentava e derretia o maná. O maná virava água no chão. Eles tinham que pegar aquilo rapidamente, levar numa vasilha o suficiente para a família, amém, irmãos? E então fazer bolos ou biscoitos, seja o que for que você pensar, e então comer. Aquilo daria força para eles um dia. Não daria força para o dia seguinte. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aí o profeta diz: veja, aquilo lhes dava força. É isso mesmo? A congregação diz amém. Israel não poderia comer maná que era de ontem. Mas pastor, é o mesmo. Não pode. Mas eu guardei um pouquinho. Olha se não tem bicho. Eu guardei a mensagem tem 30 anos. Então você virou tradicional. Você virou um tradicional na mensagem. Você virou um tradicional. E olha que a tradição invalida, hein? Cuidado, que a tradição invalida o poder de Deus, invalida a promessa, porque a tradição pode fazer que muitos não vá no arrebatamento. Já pensou se Moisés chega numa casa e encontra ali um israelita com uma vasilhinha de maná que foi de ontem? Aí Moisés poderia dizer: você não entendeu a mensagem não, rapaz? Você não entendeu a mensagem não, israelita? Você não entendeu a mensagem não? Mas é só que sobrou, então eu guardei para hoje. Abra a vasilha para me ver. Aí abria, tá tudo cheio de bicho.
Eu pensei que... mas a gente pode tirar os bichinhos, né? Olha, irmão, eu já tirei formiga dentro da farinha. E comi. Já tirei farinha, já tirei formiga, já tirei mosquitinho e comi a farinha. Mas se fosse uma pessoa que assim, bem assim, eu tenho que trocar farinha. Os irmãos entendendo? Amém, irmãos? Você não entendeu não, crente da mensagem? Que o alimento de ontem não dá você força para hoje? Mas o sol de ontem é o mesmo sol de hoje, sim, mas ele teve que dar uma volta na terra, a terra teve que dar uma volta, amém, irmão? Amém. Aí o israelita falava para Moisés assim, pois é, profeta, mas sabe uma coisa, né, eu penso, sabe por que eu guardo? Aí Moisés olharia para a incredulidade dele, pensando que Deus não era Deus para cumprir sua promessa, que no dia seguinte ele ia manar. Aí existe aqueles mãos ressequidas, existe aqueles que não entregam dízimo, existe aqueles que ficam com medo do amanhã, mão ressequida, como é que chama aquele mais? Avareza, espírito de avareza, avarento. Ele tem medo do dia de amanhã, ele não deixa o dia de amanhã para Cristo. Olha, vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Cristão que perde culto, cristão que não dá dízimo, cristão que não toma santa ceia, eu não espero nada dele e muito menos Deus. Cristão que não vai em culto, que não cultua, sabe que tem culto e não vai. Cristão que não é dizimista fiel e que não toma santa ceia, eu não espero nada dele, eu não tenho nada de esperar desse tipo de crente, desse tipo de cristão. Se eu não tenho, muito menos Deus. Você fala assim, mas com que autoridade o senhor fala isso, pastor? Com essa Bíblia e com essa mensagem na mão. Amém, irmão? Amém? Aí, Moisés, eu guardei porque, sabe, eu pensei que talvez não cairia amanhã. Então tem essas fitas aqui que eu estou guardando. Sabe? Aí ele disse: Israel não poderia comer maná que era de ontem caído para eles. Estava contaminado. Estou lendo o parágrafo 161. Estava apodrecido. Não era bom para eles. Eles morreriam por causa dele. Olha, um dia antes viveria por causa dele, um dia depois morre por causa dele. Quem está dizendo, irmãos? Quem está dizendo? A comida que tinha prazo de validade até hoje me salvaria, mas eu como amanhã, no prazo ultrapassado de hoje, me coloco infectado. O maná que fortalecia eu hoje, se eu deixasse para amanhã, se eu comesse, eu me ferraria, como diz o povo aí fora. Os irmãos vendo? Olha o que o irmão estava apodrecido, não era bom para eles. Eles morreriam por causa dele. O maná que os mantinha vivos ontem, os mataria hoje. Eu estou lendo o parágrafo 161. Quem é os irmãos? A Bíblia disse que ele contraria germes nele. Se contaminava, e o maná, eles tinham de receber um novo maná todos os dias. Amém? Amém. Tinha que trazer um novo maná todos os dias. Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui: toda vez que o irmão Branham subiu no púlpito, ele não vinha com um título diferente? Toda vez que o irmão Branham subiu no púlpito, ele não vinha com um tema diferente? Ele podia repetir parte 1, parte 2, parte 3, mas prosseguindo com o assunto. Amém, irmão? Igual a série de Hebreus. Então observe, no parágrafo 85, 86 da mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Se um homem diz, não há tal coisa como luz,
você saberia imediatamente que há algo mentalmente errado com essa pessoa. Há algo errado com esta pessoa que volta correndo para onde um dia ele saiu. Há algo errado com essa pessoa que não aceita o benefício da luz. E andar na luz, como ele na luz está, caminhar na luz. 84. O 85 diz: e eu digo isto com todo amor e respeito. Também há algo espiritualmente errado com um homem ou com uma mulher que volta correndo para os velhos conceitos e credos que uma vez ele vivia e recusa agora a andar na luz, quando ela está brilhando bem diante dele. Você fala assim: pastor, isso é bíblico? É. Quem tem mais facilidade de pegar aí, pega aí. Onde Paulo diz que estavam na verdade. Viviam na verdade, estavam na verdade e recusaram andar nela. Onde é que está? Veja onde é que está, se alguém pode achar. Estavam na verdade. Eu não sei onde é. Sei que está em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Estavam na verdade e recusaram andar na verdade. Depois eu procuro isso aí. Vê? Então há algo errado com essa pessoa. Ela volta para os credos, emoções e aparências e fecha a porta e diz: não há tal coisa como isso, como estão falando aí fora, não há tal coisa como ministério para preparar a noiva para o rapto. Os irmãos, irmãos? Alimento espiritual em seu devido tempo, 132 para nós orarmos. 132. Vejam bem. 102? Ah, não, é alimento espiritual. 132. Vejam. Você diz: por que a mensagem não sai desses grandes lugares, nessas grandes cruzadas, como entre as denominações? Você diz: bom, isso não é alimento deles. Amém, irmão? Não é alimento da igreja. Não é alimento de igreja. É alimento da noiva. É alimento espiritual em seu devido tempo. Amém. Isto lhes causaria mal-estar. Qual é o mal-estar com certos crentes que já andaram conosco 5, 6 anos? Qual é o mal-estar? Ah, eu não compreendo essas coisas, isso embaraça minha mente, embaraça minha cabeça, eu fico confuso, sabe uma coisa? Então ele tem que procurar alguma coisa para adequar. Ele tem que procurar alguma coisa para adequar o seu limite. Porque ele não é fabricado, nem constituído, nem construído para suportar. Você acha que os crentes de Coríntios poderia facilmente congregar com os crentes de Efésios? Não. O alimento dos Efésios estava lá na frente. Amém, irmãos? Estava fora do alcance deles. Isso causaria mal-estar. É pesado demais para eles. Está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos isso é pão. Amém? Você acredita que tem crente na mensagem que está atrás de pastor bonzinho? Você acredita que tem crente na mensagem que está atrás de pastor meigo, pastor charmoso, pastor cheirosinho, pastor afetuoso, que tem afeição, é um pastor bonzinho, é o pastor que ajuda as viúvas? Você acredita que tem crente na mensagem que está atrás disso? Está atrás de afetos, está atrás de uma pomadinha, está atrás de uma pomadinha, uma pomadinha, está atrás de colo. Tem crente na mensagem que está atrás de colo,
Está atrás de pastor cheirosinho, bonzinho, ele é afetuoso, nós gostamos daquele pastor porque ele é afetuoso, ele carrega quase nós até no ombro. Que é isso? Isso não põe no rapto não, gente. Isso não nos põe no rapto não. Touros. (132). Vê? Isto é alimento em seu devido tempo. Alimento espiritual. Amém, irmãos? Amém. Alimento escondido da noiva. Glória a Deus. Estamos prosseguindo. Amém, irmãos? Amém. Estamos prosseguindo até que dia? Seguimos a perfeição para quê? Para que serve a perfeição? Já pensou o que uma mulher que está grávida de um bebê de 8 meses, 7 meses na barriga, souber uma notícia do médico, dizer, escuta, na verdade, germinou mesmo, na verdade, o filho, na verdade, o germe, na verdade, o seu óvulo estava pronto mesmo, o seu óvulo estava pronto, né? Quando o papai, seu marido, aplicou o germe de vida, que é como é que chama? Que é a parte que cabe o homem, a semente, tá tudo bem, mas eu não sei o que houve, sabe? Porque você comprovou que estava grávida, comprovou que estava tudo bem, mas eu não sei nesse andamento seu, desses 7 meses, porque nós estamos descobrindo aqui pelo ultrassom que há uma deformação. Seu filho vai nascer deformado. Vai nascer, mas vai ser deformado. O que a mulher preocupa, irmãos? Porque o seu filho não vai nascer perfeito. Você acha que Cristo quer uma noiva deformada, irmão? A Bíblia diz que ela está sendo gerada. Amém, irmãos? Ela está com dores de parto para dar luz, mas deformados? Não, ela tem que chegar à perfeição, amém, irmão? Mas como chega isso, pastor? Só o Espírito Santo, claro que é o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo toma ministérios, amém? Para trazer ao povo ao aperfeiçoamento, e ele mesmo sendo aperfeiçoado. Paulo diz para Timóteo, ouve-te isto, guarda isto, porque ouvindo você pode ajudar os outros e até você mesmo, amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Os irmãos entenderam, irmão? Amém. Vê? Glória a Deus.